Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Verdão, que domingo enfrenta o Flamengo. Everton sofre lesão na mão e vira dúvida para domingo. E também vamos ver a provável escalação de Flamengo e Palmeiras para este duelo. O Campeonato Brasileiro é uma prioridade desde o início do ano, quando o BAP assumiu a presidência do clube. Felipe Luiz nunca escondeu o desejo do título nacional, que há 5 anos não fica na Gávea. O último foi conquistado em 2020, quando o atual treinador ainda era uma das peças importantes dentro de campo. Eu vejo o jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso, porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo. Felipe comanda o treino no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira e repete a atividade amanhã no mesmo horário. A principal expectativa do treinador é poder contar com Saul para o confronto. O meia se recupera de dores no tornozelo desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 2. Ontem, ele foi a campo em atividade individual e ainda não se juntou ao grupo. Quem certamente não joga é Everton Cebolinha. Com apenas 20 minutos em campo no clássico contra o Botafogo, o atacante teve uma lesão confirmada na coxa. De La Cruz e Alan, fora do último jogo, voltaram aos treinos normalmente. Sem atletas suspensos, o Flamengo pode repetir o time que venceu na última quarta, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Flamengo e Palmeiras se enfrentam domingo às 4 da tarde no Maracanã. Expectativa de casa cheia. E mesmo que os 3 pontos sejam os mesmos, esses podem definir as próximas páginas do campeonato. Olha, temos uma prévia e eu confesso que eu não estou muito segura quanto a essa escalação. Acho que o Felipe Luiz pode ter alguma surpresa, aprontar alguma coisa. Olha só, Rossi no gol, garantido. Emerson Royal, tem Varela também aqui. Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro na esquerda. Aí ele pode ou repetir o Everton Araújo. Tem o Pulgar, que tá voltando aí de lesão. E o Saul, que o departamento médico é que vai liberar ou não. Jorginho, Arrascaeta. De um lado, Luiz Araújo tem entrado muito bem nos jogos do Flamengo, mas o Carrascal tem sido elogiado pelo Felipe. Do outro lado, Samuel Lino. E aí, centralizado, eu acho que ele vai de Pedro, né? Essa Bruno Henrique guarda para a segunda etapa. Ronaldo, qual seria aqui a sua escalação ideal? O que você aqui concorda, discorda? Não, eu concordo com a nossa produção, que a nossa produção muito bem essa semana, já acertou várias vezes. E eu acho que vai acertar nessa linha, por quê? Porque colocou o Pedro ali, ó. E o Luiz Araújo. Se for essa forma, nós acertamos, porque é o que vem acontecendo e é o que vem trazendo gols para o Flamengo. Nessa velocidade pelo lado direito, o Pedro dentro da área. Agora, esse menino, Samuel Lino, menino, muitas vezes, você não precisa chutar no gol. Levanta a cabeça e lá, o companheiro. Vai ter sempre alguém chegando próximo de você. Ou senão, a Arrascaeta vindo. Imagina, você domina uma bola no Maracanã, você dominando uma bola, olhando a passagem do Pedro por dentro e ali encostadinho com a Arrascaeta. Então não chuta, filho. Não faça isso. Toca pros meninos. Aí é 3-0 pra nós. 3-0 pro Flamengo. Tá bem marcado, rapaz. Agora, ele tem muitas opções, o Felipe Luiz. O Plata é um jogador que ele gosta também. Eu quero saber se ele vai surpreender Abel Ferreira. Porque o Palmeiras, a gente já sabe qual é a escalação. Já tá entendendo esse time que vem goleando, ganhando muito bem em casa. Mas o jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou do Botafogo lá no Newton Santos e agora precisa voltar a vencer também no Maraca. Ainda mais, Renato, eu acho que há mais de 10 anos o Palmeiras não ganha no Maracanã. Então são coisas que pode acontecer. O quê? Pode acontecer o Palmeiras ir lá e ganhar do Flamengo. O Flamengo não veio aqui e ganhou do Palmeiras. Então a gente vai lá e pode ganhar também. Mas você concorda que se empatar já é bom pro Palmeiras? Mas a gente quer ganhar. Não tô falando que vai ser empate. Eu tô dizendo que ele tá na frente, ele tem 2 vitórias a mais. Se empatar, ótimo para quem? Pro Palmeiras. Se jogar fechadinho lá no Maraca, fechadinho. O Palmeiras tem uma ideia de jogo. Já tem seu esquema tático. Não vai chegar lá no Maracanã e vai fazer diferente, irmão. Não vai mudar o que o Abel vem fazendo. Chegar lá esse jogo contra o Flamengo, vou ter que fazer coisa diferente. Isso não vai. Ele vai fazer o que ele vem fazendo. Os jogadores marcando lá na frente, com atitude, né? E não dando espaço. Porque se der espaço para a Arrascaeta pensar no jogo, aí é complicado. Mas o Aníbal vai estar ali, ó. O Pitbull marcando ele ali perto, vai dar espécie. O espaço para ele, entendeu? Para aí, Aníbal ou Bruno Fux? Aníbal. É o cabeçada. Aníbal. Eu acho que ele não vai mudar das características, Renata. Ele vai manter
né, o Gustavo Gomes volta, Murilo ali, os 2 zagueiros, e aí coloca o Aníbal junto com o Andrés Pereira. Bom, daqui a pouquinho esse lado palmeirense Vem aqui comigo, no Jogo Abel. Aberto. Analisar nessa parte do programa o assunto Flamengo. Qual é a estratégia correta para enfrentar esse Palmeiras tão bem na foto? Renato, eu acredito que não há segredo, né? Essas duas equipes não vai trazer assim nada além daquilo que nós estamos vendo, porque é um rendimento de alto nível. Então, eu acredito que o Flamengo ele precisa controlar essa questão do ímpeto do torcedor, que quer a todo custo um Flamengo atacando, um Flamengo massacrando, enquanto o Palmeiras não vai ser assim. Então, a torcida também que venha jogar do lado do time. E não está jogando bem no Maracanã esse sim. Exatamente. E a exigência do torcedor tem atrapalhado o Flamengo. Então, assim, é um jogo de estratégias e tem 2 treinadores bastante estratégicos. Quem vem de goleada? Assim, e eu acredito que vai ser um grande jogo e o Flamengo vai vencer. Vai ser goleada. E agora, divisão de rede, uma informação importante. Bom, segundo informações do portal UOL, o goleiro Everton se machucou no treino e é dúvida para a partida contra o Flamengo. Por enquanto, nada oficialmente confirmado pelo clube, mas fica esse ponto de interrogação. E a gente aproveita para mostrar mais informações do Verdão. Financeiramente, são potências. Times comandados por técnicos estrategistas. Domingo é confronto direto no Maracanã. Líder e vice-líder frente a frente. O Palmeiras com 61 pontos e 2 vitórias a mais. O Flamengo com 58. O clima quente já começa fora dos gramados. Leila Pereira prefere nem aparecer no estádio. A presidente não vê clima para estar junto com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Os dois estão se desentendendo por causa da divisão das receitas de transmissão da Libra. Internamente, o técnico Abel Ferreira evita o clima de empolgação, mantém o elenco com os pés no chão. O discurso é bem claro, tem muito campeonato pela frente. Ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. E acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos. É mais um desafio para nós. Pois é, Abel, a última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo como visitante foi em 2016, em Brasília. No Maracanã, o tabu é ainda maior. O último triunfo foi em 2015, já são 10 anos. O Palmeiras conta com o retorno do zagueiro Gustavo Gomes. Ele estava na data FIFA e não chegou a tempo para o jogo contra o Bragantino na última rodada. Aliás, ninguém quer ficar de fora de um jogo desse tamanho. Alguns são forçados a ficar, como Lucas Evangelista e Paulinho, que se recuperam de problemas físicos e só devem retornar no ano que vem. O atacante está fora há mais tempo. Passou por cirurgia na perna em julho. No tempo livre, tem se dedicado a outras funções. Ontem trocou o campo pela passarela no São Paulo Fashion Week. Eu estou recebendo todo o suporte e apoio dentro do Palmeiras por conta da minha lesão. Eu já cheguei machucado, recém-operado. A cirurgia não teve muito sucesso, a minha outra cirurgia, para eu poder voltar bem. E o Palmeiras me deu todo o suporte para eu operar de novo e agora está recuperando. Né? E assim, voltar só quando eu tiver 100%, sem dor nenhuma. Mesmo com a ausência de Paulinho, o ataque alviverde vive boa fase. 15 gols nos últimos 4 jogos. A dupla Flaco Roque, então, nem se fala. O Tigrinho marcou 2 gols diante do Bragantino. E o argentino, que estava voltando da seleção, também deixou dele, atingindo a sua temporada mais artilheira no clube, com 23 bolas na rede. Com muita felicidade. Quando eu tinha falado ali com o pessoal aqui da comissão e tal, qual era a possibilidade de a gente voltar e já participar do jogo, eu falei que estava pronto, queria ajudar meus companheiros, já estava preparado, né? O provável Palmeiras para domingo tem o Everton, Giai ou Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Andrés Pereira, Aníbal Moreno, Maurício ou Veiga e Felipe Anderson. Lá na frente, a dupla do momento, Flaco Lopes e Vitor Roque. Chegar ao topo é difícil, se manter lá, mais ainda. Mas esse time já provou várias vezes do que é capaz. Qual será o diferencial? Porque há uma coisa que não tem no livro que eu escrevi.
falta lá um ingrediente que só quem está comigo no CT sabe. A-M-O-R. A-M-O-R. É isso que não está no livro e está todos os dias no nosso CT, está bem? Edu Dracena, agora é a hora do vamos ver, mais pro Flamengo do que pro Palmeiras. É o que você falou, Renata. O Palmeiras, se empatar, também vai se manter líder. Então, é um jogo de inteligência. O Abel sabe muito bem disso. E, de repente, fazer o que ele fez contra o River. Congestionar o meio de campo. Que aí você traz também uma questão de os jogadores jogarem juntos, não dar espaço, principalmente no meio de campo, onde que é um ponto muito forte da equipe do Flamengo. Então eu acredito muito que o Abel possa estar pensando nessa ideia, né? Não sei se de repente ou o Maurício ou o Veiga, para estar de repente congestionando o meio, para que o Palmeiras, junto ali com o Flaco e o Vitor Roque, tá na frente ali para tentar fazer os nossos gols. Bom, daqui a pouquinho, comparação. E aí tem muita coisa acontecendo no Flamengo, muita coisa também acontecendo no Palmeiras. Informações importantes, Pedro, que vão chegando e que envolvem esses dois grandes clubes. A gente começa com o Flamengo, que treina nessa manhã, mas foi uma manhã também agitada por aí, hein, Pedro? Bem agitada, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez um abraço a todos aí. Pois é, o Flamengo que nessa manhã treina no Ninho do Urubu, período da manhã, a atividade no CT rubro-negro. E hoje pela manhã houve uma visita surpresa, uma ação surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Fazer os testes nos jogadores, algo que é recorrente, acontece, mas o Flamengo revela um incômodo, divulgou até uma nota oficial, porque foi feito bem antes do jogo contra o Palmeiras, na antevéspera, bem próximo do jogo contra o Palmeiras, melhor dizendo, e está acontecendo, na verdade, uma quebra de privacidade, segundo o Flamengo, ali da observação dos treinamentos, né? Porque geralmente é tudo mais restrito a comissão técnica, jogadores, e ali o José Boto, diretor de futebol, no máximo fica entre essas pessoas, geralmente, ainda mais uma atividade considerada tão importante para o Filipe Luís definir o time. Será que o Saúl volta, porque estava com dores no tornozelo aí, já estava um tempo fora? Então fica essa questão sobre a volta ou não do Saúl, mas 3 dos 9 representantes da ABCD que estão ainda no Ninho do Urubu puderam acompanhar a atividade integral do Filipe Luís. Então o Flamengo está incomodado com esse tipo de atitude, de procedimento, digamos assim, porque o atleta, são 10 atletas que são testados, e aí eles têm que ser acompanhados durante todo o treinamento, tem que ingerir uma quantidade grande de líquido. Isso, segundo o Flamengo, atrapalhou o andamento do treinamento, porque os jogadores não conseguiram urinar. Então, para fazer a questão de ativação muscular, que é importante ali, para até prevenção de problemas musculares, etc., foi tudo atrapalhado. Então o Flamengo se queixa bastante nesse sentido, reiterou na nota que nessa semana foram feitos testes em jogadores por conta da semifinal da Libertadores, testes de dopagem da Conmebol, foi tudo realizado, 50 jogadores inclusive que foram testados no início dessa semana, mas reclama mais do timing e também da falta de privacidade que teve, porque o treinamento acabou sendo acompanhado por, segundo pessoas do Flamengo, pessoas estranhas ao dia a dia do Ninho do Urubu. Então essa polêmica está bem quente aí, Bruno Vicari. E eu estava conversando com o pessoal da ABCD, a gente já entra nesse assunto e a gente expõe exatamente o que o Flamengo pensa e também como a ABCD vê esse caso e essa reclamação. Antes eu só chamo aqui o Vinícius Nicoletti, porque também tem informação no Palmeiras e com talvez um novo desfalque. Vinícius, é isso, para o jogo no Rio? Pelo menos uma dúvida, viu, Bruno? A apuração da nossa equipe, Everton é dúvida do Palmeiras para esse confronto contra o Flamengo. Ele tomou uma pancada na mão na partida contra o Juventude, jogou contra o Bragantino com dores nessa mão, e aí é dúvida. Ele será avaliado nesta sexta-feira, também tem o treinamento do sábado, mas por enquanto aí não tem certeza da presença do goleiro titular do Palmeiras. E aí fica a questão, quem será o substituto? Tem o Marcelo Lomba, que jogou 4 jogos nessa temporada, não atua desde a partida contra o Vitória, 2 meses e meio, ou o Carlos Miguel, contratação do Palmeiras nesse meio da temporada. O Palmeiras gastou aí 35 milhões de reais para trazer o goleiro do futebol inglês, um goleiro que tem grande expectativa aqui no Palmeiras. O Abel Ferreira já elogiou ele, está treinando muito bem, mas será que vai fazer estreia num jogo tão importante como esse contra o Flamengo? Um detalhe, Bruno, nos 2 jogos de Libertadores, os 2 últimos do Palmeiras contra o River Plate, poderia ficar apenas um goleiro no banco de reservas, e o escolhido nas 2 partidas, tanto na Argentina quanto no jogo no Allianz Parque, foi o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba está à frente do Carlos Miguel, até por tudo que envolve aí a história do goleiro reserva do Palmeiras. Então fica essa dúvida já para o jogo, se o Everton terá condições de jogo para enfrentar o Flamengo
Repito, ele será avaliado nesta sexta-feira à tarde aqui na Academia de Futebol. Bruno. Boa, Vinícius. Continua com a gente, o Pedro também, para a gente falar desses casos, aí o caso do Everton, também todo o caso que envolve essa manhã agitada lá no Flamengo. Os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Palmeiras são 3 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Flamengo fez 13 gols, o Palmeiras 8. Olha só, a última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Então já faz aí 10 anos, né, que o Palmeiras não consegue vencer lá. Bom, eu estava conversando então com o pessoal da ABCD, Mari, Jailson, e acho que é importante que o Pedro também esteja ouvindo para a gente tentar entrar aí nesse assunto e esclarecer, porque o Flamengo está incomodado pela maneira como ele foi abordado hoje pelos agentes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Bom, esse e já deu problema no Flamengo recentemente, né, no ano passado, principalmente no Gabigol. Talvez a gente no futebol não esteja tão acostumado com isso, né, mas nos outros esportes isso é assim absolutamente corriqueiro, normal, e até conversando com o pessoal da ABCD, eles entendem que, é curioso, mas nas outras modalidades esportivas, o atleta entende a importância disso e sabe que esse rito é extremamente formal, que nada pode sair ali de como é preparado e de como é programado, porque justamente você pode colocar em xeque a veracidade ou a credibilidade do exame, e foi por isso que o Gabigol teve aqueles problemas todos, né? E aí, mais uma vez, isso acontece agora com o Flamengo reclamando dessa falta de privacidade. A ABCD prepara uma nota para explicar por que foi hoje, né? E aí eu até questionei, né? Por que hoje? E aí a pessoa até me respondeu assim, olha, se fosse criar uma estratégia para prejudicar um time ou outro, você não faria isso na véspera de um jogo decisivo onde todo o ambiente está controlado. Você faria isso eventualmente nas férias de um jogador onde, por exemplo, o jogador está mais vulnerável a ter cometido algum erro, né? E eu precisei explicar que a questão não é essa de tentar achar alguma coisa, mas a questão da falta de privacidade. Quer dizer, a ABCD mal sabe dessa guerra de bastidor, ela não está preocupada com isso. O trabalho dela é outro. De um tá acusando o outro, exatamente. E aí a resposta aqui foi o seguinte, ó. Isso não é motivo para a ABCD deixar de fazer o trabalho. O trabalho que é sério e deveria ser aceito pela sociedade como relevante para garantir a saúde e a integridade do ambiente esportivo. Qualquer acusação nesse sentido, contrário, precisa ser feita com provas de responsabilidade, que certamente não existem, porque a alegação não faz o menor sentido, e eles reforçam que todos os clubes da Série A já passaram por esses mesmos exames, esses testes. E é que a gente nem fica sabendo, né? Mas é normal, como o Pedro mesmo falou, né? É normal o time estar lá treinando e chegar a agência antidoping para fazer o exame. Mas isso irritou o Flamengo. O que é que vocês acham? Essa aspas, né, que a gente escolheu para colocar ali no nosso GC, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Assim, acho que você já explicou muito bem como é o trabalho, né, como as coisas acontecem, protocolo, enfim. O trabalho não faz parte de você ligar e falar assim, oi, vou incomodar indo aí hoje? Me conta um pouco aí, se vou atrapalhar? Pelo contrário, é surpresa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez o Flamengo se coloca nessa condição, né? De ter que ditar o ritmo de como algumas coisas dentro do futebol brasileiro funcionam. E é chato. Nenhum atleta gosta de passar por isso, mas os atletas, eles entendem a importância. Por exemplo, tem um determinado teste, que é um teste de sangue, a gente explicou isso na época do Gabigol, que de fato o agente cola no atleta e fica. Porque muitas vezes depois de um treino intenso, é preciso que você espere um período de 2 horas para alguns índices ali no sangue voltarem a estarem regulados e aí serem afetados, né? E aí assim, tá bom, o atleta tá aqui, então beleza, o agente tá do lado. Ah, mas eu vou tomar banho. O agente entra no box junto e fica lá vendo o atleta tomar banho. Ah, mas eu vou almoçar. Sim, justamente para evitar que exista qualquer tipo de alteração, contaminação e que o resultado seja válido. Tem uma história, eu contei, acho que eu já contei isso daqui, que foi assim um escândalo e que envolveu o ciclismo faz um tempo, já em 2008. O Kevin Van Impe é um ciclista belga, de uma família bem tradicional no ciclismo, os tios, pais, assim, é uma família super tradicional. Em 2008, sabe onde ele foi abordado? No crematório do filho. Sério? Ah, meu Deus. Exatamente, Jailson. Ele estava cremando o filho, que tinha 1 ou 2 anos na época, cremando o corpo do filho, e a Agência Mundial Antidoping, na época, falou assim, olha, a gente precisa fazer um teste surpresa, sabemos que ele vai estar ali.
e foram lá fazer, e aquilo, claro, foi um escândalo, uma repercussão. Os atletas fizeram uma greve, fizeram protestos, porque entenderam que era um ambiente de extrema fragilidade para o atleta profissional. Mas eu estou contando essa história para mostrar que, assim, são em casos extremos que a agência vai. A gente esse distanciamento, né? Não é, mas eu estou treinando e o jogo é importante. Sim. Pro agente antidoping, ele nem sabe se o jogo é no domingo ou se é no sábado, ou se o time está 3 ou 10 pontos de diferença. Ele vai lá fazer o teste como tem que ser feito pela limpeza e credibilidade do esporte. É assim que a agência trabalha, não a agência brasileira, a agência mundial trabalha. Eu entendo que Felipe Luiz, o pessoal ali da comissão, jogadores, podem de fato ter ficado incomodados, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito restrito e fechado, é a véspera de um jogo importante, mas o Flamengo como clube ali, como instituição, eu acho um absurdo ele se posicionar dessa forma. Assim, eu acho um absurdo. Você trata isso da maneira interna ali, você divide, né, a sua insatisfação ali internamente, mas você emitir uma nota se mostrando indignado com a atuação, que isso desorganizou a rotina do clube. Assim, o Flamengo não dita o ritmo do futebol brasileiro em nenhuma esfera nesse sentido. Assim, não é ele quem mexe em cronogramas que não dependem do Flamengo. Então, assim, eu acho lamentável essa postura. As pessoas ainda me passaram o seguinte: buscar argumentos para descredibilizar o trabalho da ABCD é um contrassenso. Não é razoável dissociar isso do esporte. Ser testado a qualquer tempo é prerrogativa indispensável do jogo limpo. É isso. Foi o que o pessoal lá de dentro da ABCD me passou, e eles vão emitir uma nota. Eu deixei o nosso espaço aberto. Tá? Vocês querem entrar no Sport Center, falar, explicar, né? É importante que vocês falem. Eu questionei, os outros clubes também passaram pelos mesmos testes? A resposta foi: todos os clubes da Série A passaram exatamente pelos mesmos testes e passam. Acontece que agora no Flamengo acontece bem na véspera do jogo, e aí é mais um ingrediente nessa polêmica toda, Jailson. Mas depois de tudo que você falou, depois de tudo que você já explicou, não tem nem por que a gente ficar batendo nesse ponto. A questão para mim é, tudo bem, os jogadores, o Felipe Luiz, enfim, ali a gestão do futebol pode ficar incomodada, né, de ter estranhos com acesso ali, tudo bem, na véspera da final do campeonato, mas se todos os clubes passaram por isso, e como você explicou muito bem, algo que tem que ser feito de surpresa, que é algo que todos os clubes passam, não tem por que, por exemplo, na minha visão, ter nota oficial para reclamar de algo que é comum a todos os clubes. Então, assim, a nota oficial para mim, nesse caso, né, é um equívoco, e em relação aos jogadores, ao departamento de futebol como um todo ficar incomodado, eu até consigo entender. Essa parte, pra quem tá lá é chato, pra quem tá lá é chato. Isso daí eu consigo entender. Não, agora, mas não é só de coisas legais, né, que o atleta vive. Pra querer mandar quando tem que ser pego de surpresa, não é surpresa, né? Claro. Exato. Porque a gente fala, né, e a gente destaca quanto é difícil, apesar do Flamengo ter tido agora 10 dias na data FIFA para trabalhar, né? Mas às esse treino da antevéspera, muitas vezes é o mais importante até do jogo. Porque o Flamengo, claro, preparava muito do trabalho do Felipe para o jogo nesse período, foi para o jogo contra o Botafogo. Passou o jogo contra o Botafogo, ele vai fazer o trabalho para o jogo contra o Palmeiras. E muitas vezes esse treino de sexta é importante. Então é claro que para o trabalho dele é ruim, mas é necessário. Aí entra muito de teoria da conspiração também, né? Isso. Foram 10 dias, poderia ter ido lá em qualquer um desses dias, vai logo na sexta-feira, antes do jogo contra o Palmeiras e tal. Mas enfim, aí já entram outras questões que aí ficam perigosas de você falar, caso você não tenha prova de nada, né? Seria até um desserviço da nossa parte falar algo desse tipo aqui. Então, eles vão ser quando é combinado por eles. Se o combinado foi de ir na sexta-feira antes do jogo, como você já trouxe todas as informações do lado, né? É a ABCD, né? ABCD, Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Então, é o trabalho dos caras, a prestação de serviço que eles têm que fazer para justamente, né, deixar todo mundo na mesma página ali em relação ao controle antidoping. É simples. Eu contei aqui como funciona, né, o ritual no mundo inteiro. E o lado de como a ABCD se pronunciou e por que, né, escolheu essa data ou por que faz nesse momento o teste, né? Então essa é a versão do lado da ABCD. Explico aqui como é feito, não só no Flamengo, mas e não só em todos os clubes, mas em todas as modalidades. Esporte de alto rendimento. Não tem o que falar, né? Assim, é protocolo. Se eu pego o Everton, o que você acha, Mari? Dessa possível ausência dele? É um cara muito grande, né, no Palmeiras, assim.
Acho que, para além do que a gente vai debater sobre a qualidade do goleiro, enfim, mas é um cara muito grande. Acho que das ausências que a gente vem quase sempre debatendo no Palmeiras, ou por data FIFA, ou por suspensão, enfim, a do goleiro conta muito, né? Toda uma sequência ali sendo titular da equipe. Então, acho que se de fato... O Palmeiras ele foi muito bem no mercado, ele pegou um jovem goleiro, já com um destaque absurdo, no caso do Carlos Miguel. Acho que até poderia ser legal o momento para ele, acho que ele é Que pressão, hein? Mas eu acho que eu acho que ele dá conta do recado. Eu acho que não passa, assim, por isso. Se eu tivesse que escolher, tá? Eu não pesaria isso. Não, acabou de chegar, eu acho que ele daria conta do recado. No Corinthians, ele foi lançado numa fogueira absurda para substituir o Cássio no momento que o Corinthians precisava que um goleiro fosse destaque ali, né, da parte técnica do momento. Mas sim, perder o Everton, acho que é uma grande baixa para o Palmeiras. Precisa ver também, né, Jailson, se vai ser confirmada a lesão do Everton. E eu vou colocar o Vinícius na conversa para também saber se é o Carlos Miguel, né? Eu ia falar isso. Claro. O Carlos Miguel é o seu Lomba, né? Como o Vinícius trouxe, na Libertadores só tinha espaço para um goleiro. Quem ficou no banco foi o Lomba e não o Carlos Miguel. Tem isso, Vinícius, porque quando o Carlos Miguel chega, tem aquela ideia de que seria para a próxima temporada. Será que ele já entraria agora? Bruno, o Abel falou sobre isso, né? Foi uma oportunidade de mercado o Palmeiras contratar o Carlos Miguel. Nesse momento, ele seria um goleiro contratado para o ano que vem. O Palmeiras ia no mercado atrás de um goleiro para ser um substituto natural do Everton. E o Palmeiras antecipou isso. Mas falou, vai ficar com a gente, vai treinar. É claro que isso conta demais, vai ter uma adaptação, um período de adaptação. E a ideia é que no ano que vem ele fosse entrando aos poucos ao time, pegando o jeito, o ritmo de jogo, também a maneira que o time joga, né? Tem a ligação direta que o Rogério Ceni falou do Everton com o ataque, mas falando sério, o Everton tem um jeito peculiar de sair jogando no time do Palmeiras, onde ele quebra a bola, onde o Palmeiras disputa a segunda bola. Então é muito importante o Everton no time, não só para a função de defender no gol, mas também para a má jogada do time do Palmeiras. Inclusive, às vezes ele sai dos pés deles, saem as jogadas de gol do Palmeiras, como foi no título contra o Santos, numa jogada do Endrick. Então, é muito importante essa função também. E aí o Carlos Miguel chegou, está treinando muito bem, o que a gente tem de informação é que ele está destaque nos treinamentos, mas aí tem também a fila de prioridades. O Marcelo Lomba está aqui 3 anos no Palmeiras, reserva, sabe como o Palmeiras joga, sabe como o time entra em campo, sabe exatamente esse movimento que o Everton faz de quebrar a bola, onde a bola vai chegar, onde tem a segunda bola. Então isso também é importante. E aí a gente viu na fila ali, ele deixou a prioridade para o Lomba, porque poderia apenas um goleiro ficar no banco de reservas nas partidas de Libertadores, nas quartas de final contra o River, e nas 2 partidas o Lomba ficou na reserva. Aliás, o Abel, inclusive, foi questionado sobre isso, ele não criou nenhuma polêmica, mas o Lomba está na frente, está na fila para entrar em campo. Agora, de repente, o treinador palmeirense pode surpreender também, colocando o Carlos Miguel, estreando logo num jogo tão importante. Como vocês falaram aí, ele dá conta, tem experiência para isso, foi reserva do Cássio e entrou quando precisou e deu conta do recado. Também foi assim na Inglaterra e pode ser assim aqui no Palmeiras. Mas fica essa dúvida aí, Carlos Miguel ou Marcelo Lomba, a gente não sabe. Então, e aí não só no gol, mas também do meio para frente temos outros personagens que podem ser decisivos nesse jogo, e por isso Everton deve se tornar desfalque no Palmeiras para o jogo deste domingo, contra o Flamengo no Maracanã. O goleiro tem um problema na mão e a tendência é de que não possa estar em campo no duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ainda não se pronunciou sobre o caso e aguarda a atividade da tarde desta sexta-feira para fechar o diagnóstico. Mas Carlos Miguel ou Marcelo Lomba devem estar na meta na partida entre os líderes do Campeonato Nacional. Everton é o jogador que mais atuou na temporada. Ele foi titular em 58 dos 62 jogos que o Palmeiras realizou em 2025. Lomba jogou os outros 4 confrontos. A última vez que o camisa 21 não esteve em campo foi no dia 3 de agosto, quando foi poupado diante do Vitória. 2 semanas depois, o clube anunciou a contratação de Carlos Miguel. Ex-Nottingham Forest, o goleiro custou 5,5 milhões de euros, 34,7 milhões na cotação da época, e assinou o contrato até 2030. Embora seja visto como o nome para o futuro da meta alviverde, Carlos Miguel ainda não jogou pelo Palmeiras. Isto pode acontecer pela primeira vez no domingo.